debruçado em seus meandros, Euclides sertaneou, entrecortando povoados, todo mundo prosperou. O nível de água no rio Mogi Guaçu, em Pirassununga, está 60% abaixo de sua capacidade devido à forte estiagem, além do Paraíba do Sul, entre outros rios no estado de São Paulo, que pedem socorro. Aqui em Mococa, a situação do Rio Pardo também é bastante crítica. Por causa da forte estiagem, o volume de água foi reduzido em cerca de 90%. O recurso hídrico está tão baixo que corredores de pedras e areias se formam ao longo do rio, que já teve um nível muito grande de água, como mostra a foto de aproximadamente 10 anos atrás. Para o advogado ecologista Jair Rota, a situação da escassez de água é muito grave. Enquanto o Pardo agoniza, a fauna é também bastante afetada. Com pouca água no rio, o peixe se torna uma presa fácil para muitos pescadores inescrupulosos que utilizam o arpão e estão acabando com a população de peixes que podem ser extintos, além da poluição que complica ainda mais a vida do pardo. A água do rio diminuiu em 90%. Porém, a poluição continua constante, a mesma. Então, o nível de poluição, o débito de oxigênio, a falta de alimentos, estão deixando a ictiofauna é a fauna dos peixes, são os peixes. Porque o Rio Pardo tem peixe. Porque nós temos soltado peixe ao longo desses 20 anos sucessivamente. Então, o peixe, com o débito de oxigênio, ele fica meio abobalhado. Então, ele se esconde em bolsões, que são poços profundos, onde tem mais água e ele consegue uma segurança. Até que pescadores inescrupulosos, principalmente o arpão, o cara mergulha, escolhe os maiores peixes, as matrizes, que tem bilhões e bilhões de óvulos dentro do ventre, e arpou o peixe e pega. Semana passada pegaram 26 dourados no Rio Pardo. Então, o peixe está em defesa. O rio está numa situação, como o senhor mesmo disse, Mauro, de 83 anos não tem uma estiagem dessa. Então é preciso consciência. O ecologista destaca que o Rio Pardo ainda é um dos poucos rios do estado de São Paulo que continuam vivos. Se não houver uma conscientização por parte das pessoas, principalmente dos pescadores, o rio está com os dias contados. Então é hora de pedir um alerta, pedir a conscientização de todos para parar com esse massacre, com essa insanidade, com essa idiotice, porque senão os nossos netos, nossos bisnetos, só vão ver peixe por fotografia, porque acabou o peixe, entendeu? É isso que eu digo. Eu tenho um compromisso com o presidente nacional do Partido Verde, José Alídio de França Pena, que nós vamos mudar a lei, não vai mais poder usar pão no Rio Pardo e nenhum rio desse porte no estado de São Paulo. Chega! Eu peço apoio, peço oração, eu peço assim a consciência, porque todo mundo cuida da planta, cuida dos animais, cuida das flores, mas e os peixes? Paulo Afonso possui rancho no local. Por causa do baixo volume de água, mostra que dá para atravessar a pé o Rio Pardo, que está em muitos pontos com poucos centímetros de água. E a gente fica chateado porque já há 10 anos que eu moro aqui, nunca vi igual. E a gente fica tentando plantar árvore, isso, aquilo, não consegue. Mais pessoas ajudando do que pessoas atrapalhando. A falta de preservação da mata ciliar é um outro problema sério, porque é importante para a proteção de rios, lagos, fauna e flora.
Nas margens do Pardo, em muitos pontos, existem poucas plantas que perderam espaço para a agricultura. O equilíbrio ecológico, a cadeia alimentar, tudo tem relação. Porque tem um peixe, o peixe mais saboroso do Rio Pardo é a piracanjuba, que é um peixe frugívoro, ou seja, só se alimenta de frutas. Então tinha pitanga, angá, tinha maracujá, tinha várias amora, várias árvores de fruta na beira do rio. Então veio o quê? O lucro a qualquer custo, a cana, a laranja e derruba a mata ciliar. Corredores de areia, de pedras, estão à mostra em vários pontos do Rio Pardo e denunciam que a cada dia que passa, o volume de água diminui. Neste outro ponto do rio, o volume de água está tão baixo que dá praticamente para a gente atravessar de uma margem a outra. Doutor Jair, você já imaginou que algum dia a gente fosse passar por isso? Quer dizer, que a gente pudesse andar tranquilamente aqui no meio do Rio Pardo, não? Não, nunca vi. Eu já tenho muita idade e nunca vi. E acredito que também nem meus pais, nem meus avós tenham visto uma estiagem como essa. Veja bem, o Rio Pardo, ele nasce em Ipuiuna, ele entrecorta 28 cidades mineiras e 32 paulistas. É um rio perene, ou seja, não seca nunca. Então isso é uma bênção de Deus. Todas as grandes civilizações surgiram à beira dos rios. Então veja, tudo está ligado. A gente tem falado, olha o desmatamento, olha os agrotóxicos, olha o esgoto da cidade, olha o esgoto industrial. E parece que ninguém quer escutar, mas aí está a realidade. Para o ecologista, os rancheiros têm tido um papel de fundamental importância na preservação do rio, porque todos os proprietários plantam e preservam as árvores que produzem sombra e alimentos para os pássaros. Veja, 90% dos rancheiros são pessoas conscientes, honestas, de boa índole. E eles não jogam lixo no rio. Se eles pegam um dourado de 1 quilo, eles soltam, que é um peixe que vai atingir 25 quilos. Em todos os ranchos, as árvores estão preservadas, árvores nativas, árvores do local. Eles vigiam o rio, eles abominam esses pescadores inescrupulosos. Então, ao contrário do que muita gente pensa, hoje o melhor e os maiores guardiões do Rio Pardo são os rancheiros. O Rio Pardo tem mais de 573 quilômetros de extensão. Nasce em Ipuiuna, passa por 28 cidades de Minas Gerais e 35 no estado de São Paulo. Se o Rio Pardo ainda sobrevive às agressões dos homens, é porque teve a proteção de pessoas como o escritor de São José do Rio Pardo, Euclides da Cunha, que escreveu o livro Os Sertões, ao lado da ponte que leva o seu nome. O Euclides da Cunha esteve preocupado com o problema em diversas partes do Brasil. Ele fez uma viagem à Amazônia para a delimitação da delimitação da fronteira do Brasil com o Peru, e lá então ele pôde ver como os rios, que poderiam ser os grandes meios de transporte nacional, estavam em completo abandono. Na época não existia a mesma palavra ecologia. São as duas grandes palavras do século XX, não é? Ecologia e genocídio, que é uma consequência da Segunda Guerra Mundial, não? Mas o Euclides da Cunha sempre se preocupou com isso, de que o homem é um produto do meio que precisa ser modificado, melhorado para haver o próprio progresso, tanto físico quanto intelectual do homem. O professor ainda salienta que a pesca predatória é um crime. O pescador que utiliza o arpão pratica crime e genocídio contra o meio ambiente. Agora, o fato que vocês me trazem aqui, de que no Rio Pardo se está usando arpão, é o máximo do desrespeito à própria capacidade que o peixe tem de sobreviver. Ele precisa de condições mínimas de sobrevivência. Se o arpão é uma arma perigosa e difícil para os grandes peixes do mar, imagine para os pobres e calmos peixes dos nossos rios, não? Além da escassez de água devido à estiagem e pesca predatória, o rio sofre também com a poluição.
Em muitos municípios, o esgoto é jogado sem nenhum tratamento. Agora são 10h30 da manhã. O esgoto doméstico de São José do Rio Pardo é jogado no rio sem nenhum tratamento. Uma agressão e desrespeito ao rio e ao meio ambiente. Professor Márcio Lauri explica por que São José do Rio Pardo ainda não tem estação de tratamento de esgoto. Eu vejo até com uma certa tristeza que o projeto de instalação plena da estação de tratamento de esgotos em São José está no momento interrompido. Houve uma verba federal e por motivos burocráticos estas obras estão interrompidas. Eu acredito e espero que no próximo ano isso se resolva, porque a poluição in natura é o exemplo maior do homem estragando a sua própria possibilidade de conviver bem em qualquer lugar da Terra. Para Jair Rota, é triste ver que o Rio Pardo, que traz água e peixe que alimentam a vida, ser desprezado e maltratado pelo homem. Com muita tristeza e preocupação, porque não deve estar acontecendo apenas aqui. Em outras cidades, Ribeirão Preto, por exemplo, também pode estar acontecendo. Porque veja só, às nossas costas, nós temos o símbolo da cidade de São José, Euclides da Cunha. Foi aqui que ele escreveu Os Sertões, grande parte dos Sertões, uma obra de repercussão mundial. Agora, contraditoriamente, uma cidade com tanta cultura, ecologicamente, está atrasada, nível 0, jogando esgoto in natura. Não existe divisa de município, Mococa, porque o rio, a gente cuida 100% dele aqui em Mococa e em São José do Rio Pardo, eles jogam esgoto in natura. Então, o meio ambiente não tem fronteira. Então é com muita tristeza, com muito pesar. Enquanto não chove para aumentar o volume de água, o Cristo Redentor continua de braços abertos, protegendo o rio e pedindo para o homem não destruir o que Deus criou. O Rio Pardo, eu quero namorar em suas águas tão serenas, só magia em nosso olhar.